Olá, tudo bem? Bom, eu queria dividir com vocês uma impressão que eu tô tendo, e aí para falar assim, se isso é uma impressão só minha ou se você também acha isto. Eu tô vendo um movimento de muitas pessoas se queixarem e reclamar da questão da quarentena. Ok, tudo bem, eu entendo a parte da questão da restrição, da questão de você não poder sair. E aí, isto que eu quero chamar a atenção nesse vídeo de hoje. Porque ao mesmo tempo que tem essa lamentação, essa reclamação, anteriormente, que é o que eu venho conversando com alguns clientes, com algumas famílias, que incômodo é esse? Né? Então, que a gente possa olhar para essa situação e identificar quais são os reais incômodos, porque talvez o incômodo não é somente essa questão da restrição ou essa questão da restrição e do isolamento, ela pode estar denunciando para a gente alguma coisa que já estava lá dentro, só que, como eu falo, estava imerso, estava velado, esse é o termo, estava velado. Por quê? Quando eu falei, tem coisas anteriormente. Muitas pessoas estavam reclamando de falta de tempo para ficar com a família, de tempo para curtir os filhos. Ah, porque eu não tenho tempo de curtir minha casa, eu não tenho tempo, eu tenho uma lista de filme para assistir, uma lista de livros para assistir. Então, qual é a reclamação? Né? Qual é de fato o incômodo? E aí eu refletindo, o que eu estou aqui pensando entre ontem e hoje, que são os dias que eu tô mais em casa. As relações. Então, nós estamos vindo num momento, até eu tenho falado ultimamente, nessa cultura do imediatista, né? Na cultura de tudo rápido, de tudo para ontem, aonde a gente tem muitas distrações. Então a gente tem muitas distrações do quê? Distrações das nossas insatisfações. Só que o que acontece? Com esse campo de oferta, aonde o que eu quero comer, eu faço uma ligação, vender delivery. Eu quero, por exemplo, eu quero ler um livro. Quando você compra num determinado site, ele disponibiliza as primeiras páginas de leitura por um aplicativo. Então, quer dizer, eu não preciso ficar esperando muito tempo, né? Então, e aí quando eu falo esse restringir as pessoas num lugar onde elas não podem sair, elas têm que lidar com várias coisas. Então, a primeira como eu falei, as relações. Então, se essas relações, né, a relação, quando eu falo de cônjuge, de casamento, do matrimônio, quando eu falo as relações com os filhos, se essas relações já estavam de alguma forma distante, desconectada, se o vínculo já estava frágil, quando você coloca todo mundo dentro de um ambiente, isso vai dar alguns probleminhas, não é? Que talvez seja isso que esteja acontecendo quando as pessoas começam a se queixar, porque o que acontece? Lembra quando eu falei da distração? Se você está insatisfeito com alguma coisa, se você está, de repente, como que tá essa relação? Essa relação não tem conversa? Essa relação não tá tão afetiva assim? A gente coloca distrações, a gente sai, a gente faz alguma coisa. Outra coisa, por que as pessoas, né? Mas tem a distração tecnológica. Só que tem muitas pessoas comentando que tá muito chato ficar, por exemplo, no Instagram, tá muito chato ficar no Facebook, porque o conteúdo tá repetitivo, as pessoas só estão falando da mesma coisa. Então, de alguma forma, essa rede social, ela não está mais me satisfazendo. E aí, isso entra no outro ponto que eu quero falar das relações. Então, se você tem uma vida que você tem muitos desejos, aquela vida que você nunca está satisfeito, né? Então, essa pandemia, essa restrição, ela vai convidar a gente vai encarar de frente muitas insatisfações.
Então, por exemplo, eu não poder sair, eu não poder fazer coisas, eu não poder ocupar a minha mente com distrações, vai fazer com que eu olhe e falo, nossa, eu estou insatisfeita. Nossa, olha como que tá a relação com meu filho. Nossa, olha como é que tá essa relação com outras coisas. Por que que tá tão insatisfeito você ficar dentro de casa? Eu não estou dizendo assim, por que que eu tô falando isso, né? Porque eu percebi também um outro movimento na rede social de muitas pessoas trazendo assim dicas de o que fazer nessa quarentena, como aproveitar. E aí nessas dicas, nesse a como aproveitar, as pessoas vão listando coisas simples. E aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, como assim as pessoas precisam de dicas de como você brincar com seus filhos, de dicas de como você ocupar o seu tempo? E aí onde eu pensei, peraí, eu vou fazer um post. E aí eu me questionei, não, mas como assim? Por que que as pessoas estão precisando de métodos? Por que que as pessoas estão precisando de orientação em como ocupar o seu tempo num ambiente com a sua família? E isso vem respondendo alguns questionamentos quando algumas pessoas falam assim, nossa, mas você vai continuar trabalhando? E aí isso entra na questão da minha profissão. Eu penso que nesse momento, eu tenho até conversado bastante isso com algumas colegas, nesse momento o trabalho dos profissionais da área da saúde, e nisso eu me incluo também os psicólogos, os terapeutas, de extremamente se faz extremamente essencial, porque essa restrição faz com que as pessoas tenham que voltar para dentro de si e olhar, como eu falei, essas insatisfações, essa necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa. Isto leva você direto ao encontro consigo mesmo. E aí, dependendo de como for a sua relação consigo mesmo, quando eu falei, né, isso vem uma coisa antes, essa relação com a sua família, essa relação com a sua casa, tudo isso vai pipocar e é provável que isso traga mais insatisfações, mais desconforto. Então a minha pergunta é, o que essa pandemia, né, o que essa restrição, esse isolamento, esse movimento de você de repente ficar mais cerceado ali na sua casa faz, o que que isso está evocando em você? E aí a minha sugestão é que você escreva esse desconforto, e se você já está num processo de terapia, você leve isso para o seu processo. Se você não está, talvez um processo futuro ou um processo que você olhe para você, eu tenho certeza que você vai encontrar algumas respostas, tá bom? Então essa foi a minha contribuição, espero ter ajudado de alguma forma. Tchau, tchau!